Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua poderosa mão sobre as nossas vidas, Pai. Queremos louvar e engrandecer teu santo nome, Pai, por cada vida aqui nessa noite, Pai, e por cada família aqui representada. Queremos te pedir, Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa, Pai, trabalhar na vida de cada um, em cada família aqui representada, para louvor da tua glória. Nós declaramos desde já que só o Senhor é rei aqui, e repreendemos desde já todo ladrão da palavra e consagramos a Ti a família Rodrigues, Miranda, Pimentel, família Alexandre, Adele, Moema, Vânios, Larissa, Gelson, família Amorim, Manuela, Matias, pessoas que precisam de proteção, salvação, cura, libertação. Pai querido, age na vida de cada um, é o que eu te peço. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Queridos, você que esteve aqui na semana que passou, você teve a oportunidade de nos ouvir falando acerca da palavra de Deus, da adoração, que a adoração é algo que nós fazemos e que está exposto, que precisa ser notificado para a área externa do nosso corpo, a fim de que nós possamos, no mundo espiritual, declararmos e simbolizarmos aquilo que nós fazemos aqui no mundo natural. Portanto, a adoração é um processo que se faz necessário, como foi dito aqui na semana passada, algo que precisa ser feito para fora, queridos. Diga aí comigo, fora. A adoração é algo que é feita para Deus e que necessariamente tem que ser externada. Contudo, existem certas coisas na vida de Deus, na vida daquele que é cristão, na vida daquele que serve a Jesus Cristo, que são coisas que são feitas para dentro, queridos. Ou seja, coisas são feitas para fora, enquanto outras precisam ser feitas para dentro. Por quê? Afinal de contas, Deus, Ele nos conhece de sobremaneira do nosso todo entendimento. Deus nos conhece de uma maneira que Ele nos conhece na nossa toda inteireza. Deus conhece daquilo que nós temos de dentro para fora, e Deus conhece daquilo que nós somos de fora para dentro também. Deus nos conhece aqui quando nós estamos na igreja, que nós estamos com uma roupa muito bem passada, que nós estamos com uma roupa, estamos de banho tomado, diga amém aí, por favor, estamos com perfume e assim por diante. Mas Deus também nos conhece no nosso quarto, queridos. Deus também nos conhece da maneira que nós vivemos. Deus conhece o jeito que nós nos portamos. Deus conhece o nosso vocabulário do evangeliquez, se assim eu posso dizer, onde nós damos glória, onde nós falamos aleluia, onde quando alguém nos pergunta como nós vamos, nós falamos que estamos na paz do Senhor. Mas Deus também conhece o nosso vocabulário quando nós não estamos dentro de uma igreja, queridos. E aí, queridos, para alguns isso é motivo de satisfação, para outros é motivo de reflexão, e para alguns é motivo até mesmo de vergonha. Para alguns, quando essa palavra recai dentro do coração, quando nós tomamos a ciência e a consciência de que Deus se faz presente em todos os lugares, isso por vezes nos gera um certo constrangimento, isso por vezes nos gera uma reflexão maior, e nós temos uma ficha que cai sobre a nossa vida, que não nos nivela de uma maneira com o mundo que está lá fora, mas pelo contrário, queridos, nós que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós que temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não estamos nivelados com determinado tipo de situações. É como se nós estivéssemos colocados numa outra sala, numa outra prateleira, num outro ambiente, e dentro desse ambiente, o peso desse tipo de situação é muito maior na minha vida, é muito maior na sua vida, e é muito maior na vida também desse irmão que está aí do seu lado, querido. Porque entenda e compreenda bem que a grande diferença daquilo que nós fazemos de uma maneira natural, assim eu digo, é quando nós estamos daquela porta para fora. Porque afinal de contas, quanto tempo você fica aqui dentro da casa de Deus?
Quanto tempo você fica aqui dentro desse ambiente? Quanto tempo você está colocado dentro aqui dessa localidade onde você está? Você vai poder ver, você vai poder, dentro de uma aritmética simples, perceber que você passa muito tempo mais lá fora do que aqui dentro. E aí, queridos, como se dá o nosso comportamento quando nós estamos daquela porta para fora? O que seria dito, por exemplo, se vazasse um grampo telefônico seu e fosse exposto uma conversa sua com alguém? Com o presidente da República, por exemplo, se isso vazasse. Qual seria o linguajar que você estaria imperando dentro daquela situação? Qual seria o jeito que você estaria se portando se vazasse de repente uma câmera escondida acerca daquilo que você é? Como seria, por exemplo, se fosse exposto a maneira como, por exemplo, você tem de manusear com a localidade onde você passa mais tempo, que é a sua residência, por exemplo? Como está a localidade onde você vive? Porque, querido, por vezes, deixa eu te falar aqui acerca daquilo que a vida é, como ela verdadeiramente é. Como a vida expõe-se e como a vida ela é demonstrada. Entenda bem que existe uma diferença daquilo que nós expomos para aquilo que nós somos. E não deveria ser dessa maneira. Não deveria ser colocado dessa prática. Por vezes, queridos, eu me lembro até da minha mãe, que minha mãe falava assim de vez em quando para mim: olha, joga essa cueca furada fora. Joga essa meia furada fora. Aí eu falava: mãe, mas pelo amor de Deus, a meia está dentro do tênis. A cueca está debaixo da calça. Ninguém está vendo. Mas a minha mãe sempre falava: vai que você sofre um acidente aí na rua e alguém precisa cortar as tuas calças, tu vai estar de cueca furada na frente de todo mundo. Queridos, se nós pudéssemos expor aquilo que nós somos, como é que nós veríamos o seu quarto, por exemplo? De vez em quando para a igreja a gente vem muito bonito, muito perfumado, e eu falo de quarto especificamente porque é uma área comum da nosso convívio, uma área que nós temos ali toda e qualquer liberdade na nossa vida. Como seria de repente, aqui agora, você muito bem arrumado, mas como está o seu quarto? Como de repente estão as roupas dentro do armário? Ai, 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 ui, ui. Como é que de repente está o seu armário que se eu tenho que falar dela, né? Ela não está aqui, eu tenho que aproveitar. Como é que está aquele mafuá? Porque isso não é um armário, isso é um mafuá, meu filho. Dizia assim minha mãe acerca do meu armário. Queridos, aquilo que nós apresentamos, de vez em quando não é compatível com o armário que a gente tem. Graças a Deus por aqueles que têm um armário arrumado. E graças a Deus também por aqueles que têm um armário desarrumado. Mas isso é apenas uma linguagem figurativa para representar aquilo, queridos, que nós somos quando nós estamos na igreja, para aquilo que nós somos quando nós estamos fora dela. Graças a Deus por aqueles que de repente têm uma vida que não tem nada para qual possa ser acusado. Mas, queridos, misericórdia por aqueles que ficam pedindo todo dia a Deus para que o telefone não esteja grampeado e seja exposto no Fantástico. Porque se lá fosse parar, credo cruz. Veriam o nível da conversa daquele que de repente se diz alguma coisa usando um linguajar que Deus me livre e guarde. Queridos, entenda bem que Deus está conosco em todo lugar e em todo tempo. Deus está conosco em cada situação pela qual nós passamos. E existe uma frase que é muito dita e muito bem dita, que é a seguinte: só Deus pode me julgar. E isso, queridos, existe um homem de Deus que fala: olha, se só Deus pode te julgar, graças a Deus por isso, mas ao mesmo tempo é algo que tem que criar um calafrio em mim e em você. Porque se um juiz, de repente, com muito ou pouco cabelo, vier me julgar algum dia, eu posso comprá-lo. Eu posso, de repente, dar um dinheiro para ele pode dar a sentença que eu determinar que ele me dê de acordo com o meu poder financeiro. Mas, querido, Deus é incorruptível.
Deus, ele não pode ser dobrado. E se só Deus pode te julgar, e graças a Deus por isso, entenda bem que o julgamento dele é justo e fiel. E não à toa, Tiago, ele coloca aqui essa carta para mim e para você, e ele já deixa bem claro o nivelamento ao qual nós estamos aqui colocados, diante do poder e diante da santidade de Deus. Paulo era um homem que era irmão sanguíneo de Jesus Cristo, mas ele não começa a carta dele dando uma carteirada em ninguém. Ele não começa a carta dele falando a alcunha a qual ele serve. Ele não começa falando aqui, quem vos fala é Tiago, diácono da casa do Senhor, e assim por diante. Tiago, mediante a magnitude do Deus a quem eu e você servimos, ele começa a carta dele falando aqui, quem vos fala é Tiago. Tiago esse que é servo de Deus. Ele não começa a carta dele falando aquilo que ele presta ou aquilo que ele tem como vínculo ao Deus a quem ele serve. Porque mediante de Deus, mediante a magnitude de Deus, eu e você somos a mesmíssima coisa. Diante da presença de Deus, nós somos pecadores, queridos. Diante da presença de Deus, nós somos aquele vermezinho de Jacó. Diante da presença de Deus, nós somos tão insignificantes que certa feita um homem de Deus perguntou aos céus, procurando uma resposta, dizendo: quem sou eu, Senhor? Para que o Senhor se incline do seu alto e sublime trono, para que ouça a minha oração. Queridos, olha para a cara desse coitadinho que está aí do seu lado e fala: meu queridos, entenda bem que apesar de tudo, Deus te ama mesmo assim. Agora olha para o irmão que está do outro lado e fala: mas você não é melhor do Enem. Fala aí pro crente aí, não fica com vergonha não, pô. Porque a palavra que você está falando para ele também serve para você. Também serve para Tiago. Queridos, entenda bem que existe algo no meio do povo de Deus hoje em dia que parece que o isolamento do povo de Deus gera uma camada e uma casca de santidade naquele que se isola. Mas, querido, o ato de isolamento significa uma incapacidade de se demonstrar nas suas debilidades e problemas. Porque entenda bem que esse que está aqui na frente, que vos fala, é cheio de defeitos e problemas. Esse que está aqui parado olhando para a minha cara, aqui nesse momento, também é cheio de defeitos e problemas. Esse irmão que está aí do seu lado, também é cheio de defeitos e problemas. Tiago, que escreveu a carta, também era cheio de defeitos e problemas. Tiago, tal qual eu e você somos, era um servo de Deus. E Tiago inicia essa carta deixando claro a igualdade dele para com os outros, demonstrando, assim como eu tenho, assim como você tem, assim como Pedro, Tiago, João, Paulo e tantos outros eram dependentes da graça de Deus. Não à toa, Tiago transcreve toda essa carta falando acerca dos sentimentos humanos, das angústias que o ser humano passa e das dúvidas referentes à vida que o ser humano tem e a constante necessidade de nos mantermos nos caminhos que nos dará uma salvação conquistada por Jesus Cristo. Entenda bem que nós fomos comprados, eu fui comprado, que nós todos que aqui estamos fomos comprados para uma liberdade, mas que essa liberdade, ela nos livra hoje da acusação do pecado. Repita comigo mais uma vez: a acusação do pecado. Mas não nos livrou do pecado. Olha o problema. Se tivesse nos livrado do pecado, estava tudo lindo e maravilhoso. Mas o pecado, ele continua nos assediando todos os dias, tenazmente. Todas as horas ele nos assedia. Todos os instantes ele nos assedia. Independente do título, independente daquilo que nós somos, daquilo que nós temos dentro de uma igreja, o pecado continua atuando nas nossas vidas.
E naturalmente que por conta disso, por conta de nós sermos lavados no sangue do Cordeiro, nós não temos salvo-conduto para sair pecando translocadamente. Tiago, nessa carta, ele nos diz que nós havemos de buscar uma vida santa. Nós havemos de manter uma moral, uma conduta que busca algo da parte do Senhor que pode ser revelado a mim e a você através da palavra. É a isso que nós temos que perseguir. Amém. Mesmo sabendo que nós não iremos alcançar esse objetivo. Agora, de repente você me pergunta, de repente você olha para esse desafio e fala assim, bom, já que eu não vou conseguir, eu não vou fazer mesmo. Queridos, entenda bem que a vida não é feita dessa forma. Existem muitas coisas que você faz, que você sabe que você não vai alcançar, mas que você continua fazendo. Aí você me pergunta o quê? Eu te digo logo, você cuida da sua saúde, sim ou não? Sim. Mas você sabe que você vai... Ninguém falou. Só um falou ali, baixinho. Mas, queridos, entenda bem, a gente cuida da nossa saúde, mas a gente sabe que o caminho é um só. A gente todo dia, quando acorda, arruma a cama. Diz amém aí, por favor, você que acorda e arruma a cama. Mesmo sabendo que de noite você vai cair no mesmo lugar para dormir. Você todo dia, mais uma vez, Deus está falando com alguém aqui, todo dia você toma banho, mesmo sabendo que você vai ter que tomar outro. Você varre a casa, mesmo sabendo, todo dia você faz exercício, evita de comer, mas mesmo assim. Queridos, existem coisas que nós fazemos de maneira corriqueira na nossa vida, mesmo sabendo que o processo nunca vai ser alcançado na sua totalidade. O ato de buscar a santidade em Deus, a estatura do varão perfeito, nós sabemos que nós não vamos chegar lá. Mas isso não nos dá motivo para nós pararmos de perseguir a nossa santidade. Se nós temos essa disciplina, essa disposição para aquilo, por que não ter para isso? Se nós penteamos o nosso cabelo, daqueles que ainda têm, todos os dias, mesmo saber, queridos, por que não buscar a santidade? Por que não continuar buscando aquilo que nós sabemos que tem uma recompensa incorruptível da parte do Senhor? Por que então nós havemos de perseguir esse desafio que beira a incompreensão, queridos? Por conta do amor que nós temos a Jesus Cristo. Porque nós sabemos que buscar esse desafio que o Evangelho nos propõe é justamente tentar alcançar o padrão da impossibilidade. E aí então, nós alcançamos e tocamos na orla de Jesus Cristo. Porque, querido, por mais que nós busquemos, por mais que nós tentemos, por mais que nós, de repente, julguemos, e que assim seja, nós temos uma vida um pouco mais santa do que outros, sabemos que só em Jesus Cristo nós teremos a nossa justificativa na sua totalidade. Sem Jesus Cristo, isso não é possível. E uma das funcionalidades, não há, mas uma das funcionalidades de Jesus Cristo é nos justificar do pecado. Isso aí você sabe perfeitamente. E já foi sabendo dessa impossibilidade e dessa natureza do ser humano. No fim das contas, o Tiago aqui, ele nos encoraja a algo para que nós venhamos a perseguir, buscar e tentar alcançar. E no último trecho dessa carta, Tiago vem tratando de uma série de situações que foram abstraídas das igrejas nos dias de hoje. Entenda bem que ele coloca ali nessa última parte, que nós lemos apenas um trecho, ele fala acerca da palavra do cristão. Ele fala acerca de empregar aquilo que nós temos. Tiago falando assim, não precisa jurar. Tem até um ditado que diz que quem jura... Porque, queridos, Tiago fala assim, crente, cristão não precisa jurar. Porque quando ele diz sim, é sim. E quando ele diz não, é não.
ele não precisa penhorar nada além do sim e do não, porque quando ele fala sim ou não, a penhora já está feita, porque a palavra dele vale mais do que ouro. Mas, aparentemente, as coisas vão sendo perdidas daquilo que se refere a compromisso, naquela palavra que é lançada. O empenho da palavra é algo que nos liga diretamente à moral que o cidadão tem. Tiago também, nessa parte da carta, ele vai falando acerca de sofrimentos e de doenças referentes à vida do ser humano. Ele diz, quando alguém está sofrendo, tem alguém sofrendo, então faça uma oração. Ele fala que se tem alguém doente, chame os presbíteros e vá lá orar e ungir aquela pessoa. Ele está falando então que pessoas da igreja, veja você, ela passa por situação de sofrência, de sofrimento. E passa também por situação de doença. E tem igrejas, existem lugares hoje em dia que diz que crente não sofre mais, que crente não fica doente, veja você. E aí, querido, se você olhar para a cara desse irmão que está aí do seu lado, você de repente vai falar, ih, tu não é crente não, tu está doente? Então tu não é crente não. Como pode então, queridos? Se Tiago trata isso na carta que ele apresenta a mim e que ele apresenta também a você. Paulo também, e aí chegamos no trecho em que nós lemos. Paulo, ele diz para o cristão que está ali naquela situação, para fazer algo natural. E você leu junto comigo. E aí o negócio fica complicado. Tiago, ele nos dá coisas naturais nessa carta. Mas a solução para as coisas naturais é algo sobrenatural. O que ele fala de maneira natural? Confessem os seus pecados uns. Diga misericórdia. Porque de repente, você não é, só o pastor é fofoqueiro. Minha esposa diz que eu sou fofoqueiro. Eu falo, não sou fofoqueiro, eu moro perto do portão. Então toda vez que o portão bate, eu tenho que saber quem está entrando. Porque eu moro perto. Além do mais, eu cursei durante um determinado tempo a faculdade de jornalismo. E jornalista é o quê? Uma pessoa bem informada. Não, fofoqueiro não. Uma pessoa que se informa, sabe das notícias. Curiosa é um bom termo. Eu ouvi o pecado dos outros, vai lá, né? A gente até releva, né? Conta aí. Agora, você falar os seus pecados, os seus defeitos e as suas atribuições para os outros, ficou difícil. Ah, não vou falar não. Mas Tiago está falando aqui, ó. Confessem os seus pecados e... Haha, não estou gostando do rumo dessa prosa não. Queridos, se você começasse a contar os seus pecados e os pensamentos que você teve no dia de hoje, ou então se você, vou contar para ele como está o meu armário. Bom, o armário eu até conto, porque eu arrumo, fica até mais tranquilo. Mas, queridos, se nós tivéssemos que falar uns para os outros o nosso pecado, que desafio é esse que o Espírito Santo nos dá através da sua palavra? Mas Tiago, ele diz por que nós devemos contar os nossos pecados uns aos outros. Ele termina o versículo 16, ele termina o pensamento falando o seguinte, olha, confessem os seus pecados uns para os outros, para que vocês sejam curados. Ou seja, querido, o ato de você contar o seu pecado, o seu problema para alguém, isso é o natural. O sobrenatural é o que veio nos versos anteriores, que ele diz para nós orarmos uns pelos outros, para que nós sejamos curados das nossas enfermidades, seja do corpo ou seja da alma. Existem certas curas que nós só alcançamos através de uma coisa natural, que é a confissão. E a partir da confissão, toca-se no sobrenatural.
natural através da oração, queridos. Mas, pastor, vou ter que... Está escrito aqui. Confessem seus pecados uns aos outros. Naturalmente, que eu acredito que naquela época, naquela igreja, ninguém saía por aí com classificado de pecado, contando em praça pública o que havia feito. Deveriam ter aquelas pessoas que tinham uma confiança maior em alguém. Mas de qualquer jeito, há de se ter um vínculo para que nós possamos ter com quem nos confessarmos, querido. Porque só quem retém, uma hora explode. É preciso que você, e é isso que Deus nos trouxe aqui através do Espírito Santo, para que nós possamos levar como mensagem. Você precisa de alguém. Olha para esse crente aí e fala: crente, você precisa de alguém. Porque quem confessa, confessa para alguém. Objeto indireto, será? Não lembro. Quem confessa, quem fala, fala para alguém. Precisamos, queridos, termos parceiros de oração. E aqui esse verso ele termina com aquele jargão que nós temos. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Justo é aquele que é justificado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, o que Tiago está falando é que todos nós somos pecadores, diga misericórdia. Que nós precisamos de alguém para confessar os nossos pecados. Aí já vale até um aleluia. E esse alguém para quem nós confessamos os nossos pecados tem que ser justificado. Ou seja, não é para qualquer um. É para quem faz parte da mesma seara que você, que é salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ah, então quer dizer que a minha vizinha, não, sua vizinha é lavada no sangue do Cordeiro? Se for, glória a Deus, divide com ela. Se não for, não é com ela. Porque ela não tem a eficácia da súplica. Porque só quem tem a eficácia da súplica é o justo. Está escrito aqui. É tão simples. Está aqui, ó, nos nossos olhos. Tudo dito, redito e colocado aqui. E aí, nós vamos para a segunda etapa, que é uma pergunta prática que o Espírito Santo faz para você nessa noite. Quem é o seu parceiro de oração? E aí? Quem é que você divide a carga? Com quem é que você confessa os seus pecados? Com quem é que você para orar junto? Se não tem, está na hora de arrumar. Ah, mas eu não confio em ninguém. O que é isso, gente? Não é possível. Como é que se vive uma vida assim sem confiar em ninguém? Como é que se vive uma vida assim que está na hora de arrumar alguém para dividir? Mas, queridos, é sempre, como eu costumo dizer, uma via de mão dupla. Se eu estender a mão para apertar a mão de alguém, e ninguém estender a mão para apertar a minha, eu vou ficar com a minha mão ao léu. O ato de fazer uma amizade, de confiar em alguém para que você possa ter um parceiro de oração, é o ato de estender a mão e receber uma mão de volta. É o ato de colocar a sua vida em prática e receber aquilo de volta para você, para que você possa ter uma parceria de oração. E aí, queridos, esse vínculo precisa ser feito com alguém que é justo, com alguém que é justificado, com alguém que divide a mesma fé que você. E, se possível,
e assim eu espero, alguém que esteja debaixo do mesmo teto que você. Porque quem tem problema no catete não consegue falar dos problemas quem mora no catete não consegue falar dos problemas que tem no catete com quem mora no Leblon. Porque o problema do Leblon é o Jardim de Alá, sei lá qual é o problema do Leblon. No catete, qual é o problema? Que quando chove, o catete vira um Jardim de Alá todo. Os problemas do Leblon são do Leblon. O problema do catete são do catete. É muito difícil você dividir problema com quem não divide o mesmo teto que você. É muito difícil você falar de problemas da sua vida, de problemas da sua igreja, de problemas da onde você está, com quem não está debaixo do mesmo teto que você. Queridos, é chegado o tempo de nós começarmos a dividir carga. E nós precisamos de um parceiro. Nós precisamos de uma parceira. E aqui eu não estou falando de casamento, não estou falando dessas coisas não. Eu estou falando de ter uma pessoa com quem você possa conversar acerca de problemas que você tem na sua vida e que possa dividir a carga contigo. E queridos, eu quero te convidar nessa noite a você se colocar de pé, porque existe um desafio na sua vida. Existe um desafio, de repente, para que você possa superá-lo. E que desafio é esse? Arrumar um amigo, querido. Arrumar alguém em quem você possa confiar. Porque, afinal de contas, queridos, nós somos pecadores, querido. Nós somos pessoas que precisamos confessar os nossos pecados para alguém. E, de repente, nós não temos com quem confessar. Queridos, é chegado o momento, de repente, de você que não tem amigos, se deixar ser maleável, se deixar ser dobrado, se deixar ser trabalhado por Deus, a fim de que você possa ser moldado, a fim de que você possa abrir caminho para que alguém que está estendendo a mão, você possa corresponder estendendo a sua também. Porque é preciso, queridos, que nós nos venhamos a nos expor. Porque, como diz pastor Roberto, independência é morte, queridos. Ninguém que se isola, ninguém que não se mistura, está na sua funcionalidade normal. Ou está querendo esconder alguma coisa, ou não está querendo demonstrar aquilo que é para alguém. Então, querido, feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar a Deus para que Deus possa trabalhar em nossas vidas. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Porque, Deus querido, nós não queremos ser, Pai, por fora bela viola, Senhor, e por dentro pão bolorento, como dizem por aí, Pai. Nós queremos, Senhor, nos apresentar na nossa totalidade, Pai. Nós queremos ter, Pai, uma vida que nós possamos apresentar, Pai. Quem sabe, Deus, um sapato bem engraxado, Pai. Mas nós queremos ter também, Pai, o nosso armário bem arrumado, Pai. O que nós queremos dizer com isso, Deus, é que nós queremos ter uma adoração para fora, Pai. Porque assim é a adoração, Senhor. Mas nós queremos ser, Pai, nós queremos ter, Pai, também uma vida que esteja debaixo, Senhor, e concernente e referente àquilo que a Tua palavra diz para nós, Pai. E Deus querido, quão pequeno nós somos, Pai. Quão pecadores nós somos, Pai. Nós não somos maiores e nem melhores do que ninguém, Pai. E Deus querido, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, pedindo da Tua graça, pedindo da Tua misericórdia, Pai, pedindo da Tua mão sobre as nossas vidas, trabalhando sobre nós, Pai, para que nós, Pai, possamos nos expor, Senhor, para aqueles que nos cercam, Pai, a fim de que nós possamos ser trabalhados através do Seu Espírito Santo e para que nós venhamos a encontrar a cura, Pai. E Deus querido, para que nós possamos, Pai, frequentar esse hall, para que nós possamos alcançar essa situação, Pai. A Tua palavra diz que nós precisamos confessar os pecados uns aos outros, Pai. E Deus, nós precisamos de alguém em quem confiarmos, Pai, para que nós possamos expor aquilo que nós havemos, Pai, de sermos trabalhados. Então, Deus querido,
Primeiramente, Pai, trabalha nos nossos olhos, Pai. Descortina os nossos olhos, abre os nossos corações, Pai, a fim de que nós possamos ser trabalhados, Pai, e abrirmos, Pai, para que pessoas entrem nas nossas vidas, Pai, para que nós possamos confiar, Pai, para que nós possamos, Pai, estender a mão, Pai, e corresponder o caminho e o carinho de que alguém faz para nós, Pai. Deus querido, existem pessoas com as mãos estendidas, Pai, ansiando e precisando de um cumprimento, Pai. E bastemos que nós, Pai, estendamos as nossas mãos para sermos objetos, Pai, de cumprimento também, Pai. Deus querido, quando alguém abre os braços para ser abraçado, é necessário que alguém corresponda, Pai. Que nós venhamos a corresponder, Pai, e que termos nossos olhos descortinados, Pai, a fim de que nós possamos ter pessoas em quem confiar e possamos confessar os nossos pecados, Pai. E quem sabe, Deus, para essa pessoa nós possamos demonstrar o nosso armário desarrumado, Pai. Nós possamos demonstrarmos-nos do jeito que nós somos, Pai. Cheio de problemas, Pai. Cheio de pecados, cheio de situações, porque, Deus querido, cada um que aqui está, Pai, tem algo, Deus, que guarda escondido, Pai. Tem algo que não mostra para ninguém. Uma roupa muito bem passada, mas uma gaveta bagunçada. Pai querido, o Senhor quer trabalhar nessa gaveta agora, Pai. As roupas já foram passadas, o sapato já foi engraxado, mas está na hora de arrumar as gavetas, Senhor. Está na hora, Pai, de tudo ser colocado no seu devido lugar, e para tal, Senhor, é preciso que nós confessemos os nossos pecados. É necessário, Pai, que nós nos demonstremos com as nossas falhas, com as nossas atribuições e também, Pai, com aquilo que o Senhor precisa trabalhar através, Pai, da confissão do pecado e da mútua oração, Pai. Deus querido, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Apresenta-se, Senhor, a nós, Pai. Apresente, Deus, levante alguém, Pai, que venha a ser um parceiro junto conosco de oração, Pai. Alguém que possa corresponder ao telefone que toca, Pai. Alguém que possa estar junto conosco no vale, na tempestade e nas festas também. E, Pai, abre-nos, Deus, para receber também, Pai, um abraço de alguém e receber alguém que o Senhor levantará, porque, Deus querido, o Senhor não vai deixar ninguém sozinho, Pai. O Senhor tem um braço forte para cada um que cai, Pai. Então, Deus querido, trabalha nas nossas vidas, Pai, para que nós possamos ter, Pai, uma rede, Pai, para que nós possamos ter apoio, Pai, para que nós possamos ter pessoas com quem nós possamos dividir as nossas cargas. E abre os nossos olhos, Pai, para que nós possamos enxergar quem nesse mundo natural vai nos ajudar a encontrar com o céu através do sobrenatural que são as nossas orações, Pai. Deus querido, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, com o coração aberto e quebrantado, para que o Senhor coloque alguém junto conosco, para que nós possamos caminhar juntos nessa estrada. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós estamos dispostos, Pai, a confessar os pecados uns aos outros, a fim de sermos ministrados, Pai. Então, Deus querido, em nome de Jesus, Pai, abre uma porta, Senhor, levanta alguém que possa caminhar junto com meu irmão e dividir essa carga junto com ele, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus, e você que crê, diga amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Todo o seu assento em nome de Jesus.